Fala galera, beleza? Alberto Leandro aqui. Esse vídeo é um vídeo sem roteiro, né? Aquele nosso vídeo padrão de vlog. E eu quero falar sobre Maestria e Estado de Flow. São dois livros que eu li já há algum tempo. Deve ter uns 3 ou 4 anos que eu já li esses dois livros. E é muito interessante que ontem eu estava treinando guitarra. E aí eu estava tocando. E aí os dedos vai doendo e tal. E o quanto mais você vai praticando, hoje eu coloquei que eu pratico meia hora, 1 hora por dia, e isso vai aprimorando ali a minha agilidade de tocar as notas no braço da guitarra e também a paletada. Curiosamente, isso se assemelha bastante com todo tipo de habilidade que a gente se propõe a aprender. Um exemplo, se eu estou hoje estudando, hoje mesmo eu terminei meu turno um pouco mais tarde, que eu trabalho meio turno só, já falei para vocês, e eu hoje tive que esticar um pouco para terminar um serviço de dados. E eu tive uma dificuldade em um determinado assunto. Então eu tive que pesquisar, tive que me alongar, tive que revisar, perguntar a algumas pessoas conhecidas. E, curiosamente, eu fui associando com outras coisas. E eu já tinha conhecimento, e aí começou a fluir com uma precisão maior, eu comecei a ter mais confiança para executar a tarefa. Isso é muito interessante, que tem muito a ver com esse livro aqui, Flow, a psicologia do alto desempenho e da felicidade. O que é o estado de flow? O estado de flow é aquele estado de concentração máxima que a gente adquire. Então pense o seguinte, aquela hora que você está escutando o som deitado assim, e aí você está focado em nada, assim, só vendo as notas com bastante concentração. Ou quando você está lendo um livro, você pega ali um livro para ler, nenhum barulho da rua que te impede de alguma coisa te atrapalha, você entra no estado de concentração máxima. Ou quando você está vendo a sua série favorita, o estado de flow, ele pode ser tanto para quando você estiver concentrado num lazer, quanto para você estiver concentrado em uma atividade no qual o nível de estresse que você está exige que você entre em estado de flow. Inclusive, esse é um estado muito difícil para pessoas que têm TDAH, para poder entrar, pessoas que têm problemas de concentração, seja por vícios, né, de celular, chamadas e outras coisas a mais. Ou até mesmo o trabalho também que te bota nesse tipo de posicionamento no qual você não tem um horário certo para ter foco. Você está lá concentrado, liga um vendedor, liga alguma coisa. Eu mesmo passei por isso no meu último trabalho. E esse livro aqui de Flow, ele tem 2 livros na verdade. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Se eu demorar de achar, eu edito o vídeo para poder ficar um pouco mais dinâmico. Mas ele tem 2 livros. Tem o básico não, o primeiro livro que é esse da psicologia de alto desempenho. E existe outro dele, que é o livro do guia prático do Flow. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Ele está entre meus livros lidos no Kindle. Flow, guia prático, como encontrar o foco ideal para o trabalho na vida. Esse aqui, foi esse que eu apresentei. Deixa eu ver se eu abri o livro errado. Eu não sei se vai aparecer aqui, mas são 2 livros ali do Flow. Vou tentar dar um zoom no máximo aqui. Tem o primeiro que é a psicologia e outro que é o guia prático. O que é que entra de interessante desses livros, né? Ele justamente explica como você adquirir esse estado de flow, esse processo de educação máxima. E é muito interessante que ontem a rua tava muito barulhenta à noite, eu tocando guitarra, tava com fone, mesmo assim eu não dei conta do tanto de barulho que tava do lado de fora. Eu não tava com fone muito alto, mas o estado imersivo no qual eu estava treinando e vendo ali a tablatura. Tablatura é onde fica escrita as notas, para quem não entende de música, onde fica escrita as notas no qual você tem que executar no braço da guitarra, ou no piano, que você tem que ler a partitura e tal, que é algo que eu estou estudando também. Então, isso é um jeito de eu precisava ler e executar, então eu precisava ter uma concentração de precisão. E isso é muito interessante para a gente adquirir esse hábito de precisão, e vai chegar no segundo assunto que eu quero falar, que é sobre a masterização. A masterização, ou você masterizar uma habilidade, é justamente essa habilidade da gente treinar algo exaustivamente até que a gente adquira um estado de flow automático. Sabe quando você pega a sua melhor habilidade ou o trabalho que você executa aí muito bem e pense assim, que você faz ele já sem pensar. Você está conversando com um colega de trabalho, dando assistência, você está digitando na planilha, fazendo alguma coisa, você nem percebe o que está fazendo, já virou já, você está fazendo um trabalho por osmose. Então essas características são bastante interessantes porque isso vai te dar uma precisão e aí é que você realmente vai se tornar um mestre no assunto. Eu não estou falando aqui de cargo de júnior, pleno, sênior, porque isso aí são só
eu acredito pelo menos que isso aí são divisões que eles colocam só para poder monitorar salário e a empresa poder gerenciar melhor os seus lucros. Porque eu não subestimo as pessoas pela intensidade no qual ela trabalha. Eu vou até explicar o porquê que eu acredito nisso, sem que entrar num tema polêmico e nem discriminação nem nada do tipo. Mas se eu me dedico a uma atividade, eu me ponho em estado de flow exaustivamente, eu vou adquirir maestria. Então, o que vai determinar que eu sou um pleno sênior é porque eu tenho 5 anos, 6 anos de carreira e a intensidade ela distorce o tempo. Então, você entrar em estado de flow para masterizar uma atividade, eu estou vendo isso com muitas coisas. Por exemplo, eu estou aprendendo ainda a trabalhar melhor com a ferramenta do YouTube. Às vezes, para gravar, por exemplo, eu gravo com a minha câmera focada para cá. Eu, em vez de olhar para a câmera aqui, eu olho mais para a tela, que eu fico me vendo para ver como é que tá me posicionando. Eu tenho um mau hábito de ficar gesticulando, até quando eu estou dando palestra e tal. Eu sou uma pessoa que gesticula muito, não sou tipo italiano, mas eu gosto de gesticular. Então, tudo isso vai te dar uma experiência em profundidade. E o estado de maestria, ele é uma crescente no qual você vai crescendo em ondas. Não é uma crescente assim. Você sobe no gráfico. Quando chega em determinado momento, você vai ter um platô, que é chamado no livro Maestria. Eu vou colocar ele aqui para vocês verem. E eu vou colocar também embaixo na descrição esses livros aí na Amazon, que se você comprar através do meu link, você vai estar ajudando o canal. Aí eu ganho uma pequena porcentagem em relação ao livro que você compra. E aproveitando também a Black Friday, está com alguns descontos da Amazon. Inclusive eu estou com a minha lista enorme para poder comprar. Então, galera, é muito legal esse conceito, porque o que é esse estado de platô? É justamente quando você se sente estagnado, parece que você não está aprendendo mais a arte que você está executando. E é muito interessante que essa questão da arte me lembra muito os atletas, por exemplo. Eu estava lendo num livro. Qual foi o livro? Ah, é um outro livro do Dan Cowell, que chama A Arte do Foco, em português, né? Não tem ele em inglês. É The Art of Focus. É do Dan Cowell, um cara aí que é um dos mestres aí e mais popular, né, do One Person Business. Esse é o livro do Dan Cowell aqui que eu estou lendo, The Art of Focus. Eu não lembro, acho que foi uns R$ 60 na Amazon, em inglês, infelizmente. Mas para quem lê inglês aí, é uma boa pedida. É um livro mais filosófico, na minha opinião. Eu esperava algo de marketing digital, mas não, parece que ele pegou a parte filosófica do que ele pensa sobre produtividade e tal, botou aqui. Ainda não terminei, tô na metade do livro. Tô com 40% aqui. Mas é um livro também que eu indico que ele tem umas frases interessantes. Aí uma parte do livro ele falou assim: os melhores atletas descrevem os seus desempenhos como hábito algo espiritual. Ele se desenvolve a tal ponto em uma habilidade que se torna uma arte, se torna algo intuitivo, algo natural e criativo. Eles transcendem a necessidade de pensar sobre o que estão fazendo. Eles simplesmente o fazem. Olha que interessante, que legal. Aí ele complementa aqui que o processo é puro, o processo torna isso uma experiência feliz. Aí ele até complementa, alguns chamam isso de estados de flow. Eu já li esse livro de estado de flow. E daí que veio até a ideia de vir conversar aqui com vocês. Então, quando eu puxei essa parte desse capítulo, me chamou a atenção sobre isso, porque realmente os atletas, eles treinam exaustivamente a mesma atividade todos os dias. E tem uma coisa no esporte que em outras atividades não tem, é que normalmente os esportes, as pessoas fazem a mesma coisa todos os dias. É difícil ver um esportista e ele tem um hobby muito fora da casinha, sei lá, tocar música, por exemplo. Um jogador de futebol, você vê, ele só joga um futebol. Um nadador só nada. Um lutador de arte marcial só faz aquilo. Eu tô falando dentro da realidade de esportes que eu conheço e já pratiquei. Então, ou até mesmo músico também. Um músico, ele dificilmente tem outro hobby muito deslocado, assim, muito voltado a esporte de adrenalina. Geralmente músicos mesmo que estudam músicas, eles são focados apenas em música. E isso eu acho muito interessante porque justamente para se ter foco total em uma atividade, criar essa maestria, como eu falei, a intensidade ela distorce o tempo. Então a pessoa que
totalizou o seu tempo para uma única atividade, obviamente que ele vai ter um desempenho muito melhor. E eu estou muito feliz ultimamente com as coisas que eu estou me propondo para estudar. Eu estou muito contente com o canal aqui, estou recebendo feedbacks muito positivos das pessoas, as pessoas têm comentado no Instagram, os vídeos estão indo bem também com as visualizações, e é um lugar onde eu posso aqui expressar todo o conhecimento que eu tenho, com os livros que eu leio, e às vezes você tem um amigo que você quer conversar, mas o livro é muito distante assim do que as pessoas estão acostumados a ler, e às vezes você vem aqui bater uma ideia com as pessoas, e aí você recebe um feed, é muito legal, muito interessante. Então, não deixem de ler esses livros, que são livros com uma leitura bem simples, bem gostosa. O Art of Focus do Dan Cole é um pouco mais filosófico sobre a vida. Me lembra um pouco A Arte de Cristo, que eu também li e já apresentei para vocês aqui. O Arte de Cristo é um livro mais religioso, católico. Católico não, cristão. Mas ele é imitação de Cristo, o livro. Mas o de Dan Cole é bem filosófico, tem umas ideias bem interessantes. Me surpreendeu no sentido de que ele é muito focado no marketing, né? Mas os vídeos dele normalmente são bem interessantes em relação a esses assuntos. Eu já falei sobre esse livro aqui, é um livro também que me fez pensar bastante. Imitação de Cristo. É muito legal também esse livro. É aquele livro que você lê uma página por dia e fica meditando sobre aquela frase, que é algo mais religioso, né? Algo mais da alma. Então isso me trouxe uma reflexão muito legal assim sobre a vida, me fez refletir muitas das atitudes que eu estava tendo ultimamente, para aprimorar também outras e até tomar decisões melhores sobre os tipos de coisa que eu estava fazendo na vida em relação a lazer, em relação ao que eu estava estudando. Então, poxa, juntei, é por isso que ler é tão gostoso assim. Tipo, eu estava lendo um livro, o cara menciona aqui sobre o estado de flow, eu lembrei de 2 livros de estado de flow que eu comprei um. Eu li o primeiro, gostei muito. Soube que tinha o segundo. Comprei o segundo, gostei também. E aí também eu já tinha lido antes de Maestria, porque eu sempre gostei dessa questão do mestre, algo que vem muito dos videogames. Eu fiz até um vídeo sobre isso também, sobre o arquétipo. Aí tem um arquétipo do sábio. Eu sempre admirei bastante os personagens assim, que tem aquela coisa do mestre, né? O mestre Yoda, o Gandalf do Senhor dos Anéis e outros grandes mestres que apareceram aí dentro da cultura pop. É muito legal. Então, fica esses livros, Flow 1 e 2, Guia Prático. Esse daqui também, Imitação de Cristo, é muito legal. E Maestria, para vocês entenderem melhor esse conceito de como masterizar uma habilidade. Dentro de que tudo que eu faço aqui, do trabalho, o canal do YouTube hoje, minha guitarra, piano, café também, eu estou masterizando a arte também de fazer café expresso, né? Tem coisas que você começa a estudar achando que é assim, e tem um mundo de coisas, de objetos, produtos, de curso, de técnicas, tipos de café, tipos de aplicação, guitarra, variedade de guitarra, métodos de tocar, estilos musicais diferentes, livros também a mesma coisa, piano também, tipos de dedo, se é canhoto, não é, ambidestro. Tem um monte de coisas. Então, quando você para estudar e ser mestre em algo, pega o que você sonha na sua vida, o que você quer ser, o que você já é hoje, o que você deseja para o seu futuro, o que você quer masterizar. Reflita sobre isso, indique esses livros para vocês aí para melhorar o seu desenvolvimento. Fiquem com Deus, galera, aí. Voe alto.